Bom, gente, então vamos lá gravar, né, o vídeo da correção, tá? Pra vocês. Então, lá no exercício número 1, pediu para vocês escreverem as operações de forma sintética, ou seja, nós vamos montar as expressões de acordo com o que está pedindo ali, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar já tudo aqui. Quando vocês forem montar as expressões, leiam com bastante atenção, tá? Então, lá na letra A falou assim, eu quero o quadrado de um número real x. Então, o que eu quero aqui? Eu quero o quadrado de x. Pronto, é só isso, tá? Não tem que achar o valor do x, não tem que calcular nada. É só escrever a expressão, tá? Letra B, eu quero o cubo do número real y. O que é o cubo de um número? É um número elevado à terceira potência, tá? Então, se eu falei em y, então eu quero o cubo de y, tá? C, eu quero a raiz quadrada do número real a. Então, vocês não precisam encontrar a raiz quadrada de a, tá? É só montar ela. Letra D, a quinta potência do número real b. Então, eu quero o b elevado à quinta potência, tá? E a adição, o que é adição? Adição é soma. Então, aqui eu já sei que eu vou somar dois números, certo? Quero a adição dos números reais b e c. Pronto, mais nada. F, quero o produto, toda vez que falar em produto é multiplicação, tá? Quero o produto dos números reais A e X. Então, eu posso colocar assim, ou eu posso colocar até mesmo sem o ponto, que eu já entendo que é uma multiplicação de duas letras, tá? G, eu quero o dobro do número real Y. O que é o dobro de alguma coisa? É duas vezes, certo? Então, eu quero o dobro de Y, tá? Agora, vamos fazer os outros aqui. H. H, eu quero a sexta parte. Toda vez que falar em parte, nós vamos utilizar uma fração, tá? Então, eu quero a sexta parte do número real M. Se eu quero a sexta parte, eu quero uma parte de 6, tá? Do número real M. É isso. E agora eu quero o quociente, ó. Toda vez que falar em quociente é divisão, tá? Que eu posso representar em forma de fração. O quociente entre os números reais Z e W, ó. Então, Z e W, tá? Se você colocou assim, vou pôr um ponto aqui. Não está errado, tá? Não está errado, porque você representou o que está pedindo. Mas o correto mesmo é este, tá? Vamos utilizar sempre em forma de fração. J, a metade do número real x. Gente, pelo amor de Deus, uma vez eu tive uma aluna que ela fez isso aqui. Porque eu pedi a metade do x, tá? Então, por favor, não vão me fazer isso. Eu quero a metade. Aqui eu não quis a sexta parte, agora eu quero a metade. Então, eu quero a metade de x, tá? K, a diferença. O que é diferença? Diferença é menos, tá? Então, eu quero a diferença entre os números reais x e y. Diferença entre o x e o y. E a L, eu quero o quíntuplo do número real z. O que é o quíntuplo de alguma coisa? Não é 5 vezes? Então, eu quero 5z, tá? Deixa eu centralizar aqui para vocês verem. Às vezes, precisa pausar aí para copiar, tá? No exercício número 2, era a mesma coisa, tá? Usando duas letras, por exemplo, x e y, pode usar outra, tá? M, N, P, Q, R, C, D, a letra que você quiser. Como ele falou x e y, eu vou usar o x e y. Escreva uma expressão que represente. Vamos lá, letra A. Eu quero o dobro de um número real. Então, vamos colocar já. O que é o dobro de um número? 2 vezes ele. Então, eu quero o dobro de um número real adicionado. O que é adicionar? É somar, tá?
adicionado ao dobro de outro número real, ou seja, ao dobro do y, tá? Só isso. B, agora eu quero o produto da soma pela diferença de dois números reais qualquer, tá? Isso é difícil, né? Então, se eu quero o produto da soma pela diferença, eu vou ter uma multiplicação de x somando com y e x diminuindo de y, tá? Porque eu quero o produto da soma pela diferença. Tá vendo? Difícil isso, né? Deixa aí no comentário que eu quero saber quem que acertou esse, da letra B. C. A adição dos quadrados de dois números reais qualquer. Ó, então eu quero a adição de x ao quadrado mais y ao quadrado. A adição dos quadrados de dois números reais qualquer. Que eu coloquei x e y. Quem colocou mn tá certo. D. Agora eu quero a diferença dos quadrados de dois números reais qualquer. Aqui eu posso fazer isso aqui também, tá? Ó, x mais y ao quadrado. Que esse quadrado distribui aqui, lembra? Agora eu quero a diferença. Então eu posso fazer isso aqui ou isso aqui. Tá? Esse aqui fica mais bonitinho. E o quadrado da soma de dois números reais qualquer. Quadrado da soma de dois números reais qualquer. É a mesma coisa dali, tá? F. A adição da raiz quadrada de um número real, ó, já vamos fazer aqui para não se perder. Um número real, a adição dele. A adição da raiz quadrada de um número real com a quinta parte do outro número. Com a quinta parte do outro número. Ok? Agora nós vamos fazer a correção do sábado, tá? Então, no sábado tinha uma lista curta de exercícios lá, né? Represente simbolicamente. Letra A, eu quero a soma entre o número A e o número B. Então, eu quero a soma de A e B. Letra B, eu quero a diferença entre o número real x com o triplo do número real y. Então, eu quero a diferença de x com 3y, tá? C, o cubo do número z, olha, vamos por lá. O cubo do número z mais o quádruplo do número w, mais 4 vezes o w, tá? D, a quinta potência da quarta parte do número a, tá? Então, eu quero a quarta parte do número a elevada à quinta potência, tá? Deixa lá para mim também quem acertou essa. Na número 2, pediu para simplificar as expressões algébricas. Lembra lá no vídeo da explicação que eu falei para vocês que a gente só pode somar letras que são iguais? Então aqui é isso que a gente vai fazer, tá? Então, na letra A, eu tenho 7x mais 4x. Então, eu tenho 11x, tá? O x não fica ao quadrado, eu só vou repetir as letras, tá? 9x menos 4x são 5x. 5x mais 1x são 6x, tá? Ok? Letra C. Ó, observe que o 8 e o 18, eles não têm x. Então, eu não posso somar... Eu não posso somar eles com os y, tá? Então, 5y mais 6y são 11y, tá? Mais 8 com menos 18 dá menos 10. Essa para aqui, tá? Não posso somar agora o 11, nem subtrair o 11 com o 10. Vamos lá, então, gente. Então, aqui... Na número 1, falou assim: em certa loja, um livro custa X reais e um caderno custa Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos iguais a este dessa loja? Então, ele tem que somar o que ele gastou de livro com caderno, certo? Se ele comprou 5 livros
e 8 cadernos, essa é a expressão que representa a compra dele, tá? 2. Em uma empresa trabalham homens, que é representado por H, e mulheres, que é representado por M. Letra A. Qual é a expressão algébrica que vai representar? Então, ali eu tenho 3 itens, certo? O total de pessoas que trabalham nessa empresa. Então, eu só vou somar homem mais mulher, certo? Depois eu quero a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Diferença é menos. Já falei lá atrás para vocês, tá? E a outra, a razão, quando eu falo em razão é divisão, entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Então, homem dividido por mulher, tá? A razão é sempre divisão. Letra B. Alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária? Sim, né? Qual que é? O homem dividido pela mulher, tá? Essa daqui é fracionária. Vamos fazer a 3 aqui. 3. A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de 2 lados consecutivos, ou seja, os 2 lados que seguem ali do retângulo. Qual é a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área da figura a seguir? Então, ali naquele retângulo, ó, a base dele, que é a parte de baixo, eu tenho 4 quadradinhos, certo? E do lado eu tenho 3, ok? Então, é como se eu fizesse 4x vezes 3y, que aqui na multiplicação eu posso fazer mesmo as letras sendo diferentes, tá? 4 vezes 3 é 12 e x vezes y é xy. Então, esta seria a área da figura, tá? 4. Suponha que um terreno tenha a forma da figura aqui mostrada e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelas letras x e y. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro deste terreno? Então, o perímetro, diferente da área que a gente viu lá em cima, é a soma dos lados, tá? Não é uma multiplicação igual na área. Então, no perímetro, a gente soma todos os lados. Então, quantos x eu tenho ali, ó? 1, 2, 3, 4, 5x. Mais quantos y? 3y. Pronto. Esse é o perímetro da figura, tá? 5. Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Então, eu tenho um desenho composto de 2 figuras diferentes, um quadrado e um retângulo. Então, o que eu faço para achar a área de um quadrado? Não é x ao quadrado? Ou x vezes x, que vai dar x ao quadrado? Mais a área do retângulo, que eu vou fazer o quê? A vezes y, tá? Então, essa daí é a área dessa figura toda. Lá na número 6, deixa eu puxar aqui, falou assim: Caio tinha X reais. Foi a uma loja de esportes e comprou 2 pares de tênis. Cada par custou Y reais. Qual a expressão algébrica pode representar a quantia que sobrou para Caio depois de comprar os pares de tênis? Gente, nesse tipo de problema, vocês têm que imaginar a situação, tá? Então, suponha que fosse você. Você tinha 100 reais. Você foi numa loja e comprou 2 pares de tênis. Que conta que você vai fazer para você descobrir quanto que sobrou de troco? Não é de menos? Você vai pegar o valor que você tinha menos o que você gastou. Então, eu quero que você monte uma expressão aqui. Nesse caso, o Caio tinha X reais. Ele vai descontar o quê? Os 2 pares do tênis que ele comprou. Tá? Bem simples. 7. Qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x? Ó, quadrado de um número x, eu quero a soma, já vai montando, com o triplo do número x de novo, né? Ali eu acho que eles erraram, que era 3y, mas tá bom. 8. Um alvo é composto de 2 regiões, A e B, conforme mostra a figura. Vocês tinham a figura lá no livro, tá? Neste alvo, cada flecha que atinge a região A vale x pontos
e cada flecha que atinge a região B vale Y pontos. Fernando atingiu A com 7 flechas. Já vou por lá. Se ele atingiu A com 7 flechas, desculpa, e a região B com 10 flechas, que é representado por Y, escreva a expressão algébrica que representa o total de pontos que o Fernando fez. Então, essa seria a expressão, tá? Se vocês forem lendo e já montando ela, é mais fácil, tá? A primeira vez vocês leem completa, depois volta lendo e já montando, tá? 9. Use uma expressão algébrica para responder. Quantos dias há em um período de X semanas mais 20 dias? Quantos dias tem uma semana, gente? 7 dias, né? Então, eu tenho X semanas, que eu não sei quantas semanas serão, mais os 20 dias, tá? Uma semana tem 7 dias. Tem gente que acha que só tem 5, que é só os dias que vai para a escola. Não é. B. Quantos meses há em um período de Y anos, ó? Quantos meses tem no ano? 12. Se ele falou Y anos, eu não sei quantos anos são, certo? Mais 10 meses. Pronto, é isso, tá? Corrijam de vocês direitinho e deixem no comentário aí como é que vocês se saíram nas atividades.